Você sente que a sua energia, ela parece que ela some ao longo do dia, mesmo quando você não faz nenhum esforço físico? Ai, não, Bruno, eu carreguei um caminhão de brita hoje. Bom, então realmente você está cansado, realmente você perde a energia ao longo do dia. Eu estou falando para aqueles dias que você não tem ali muito esforço físico, quase nenhum esforço físico, mas você sente que a sua energia, ela está sendo drenada ao longo do dia. No meio da tarde você já sente que você não está aguentando nada, você já está completamente sem disposição, completamente desmotivado e cansado. Nesse vídeo de hoje, eu vou te falar sobre 7 hábitos mentais que estão drenando a sua energia, estão fazendo com que você perca a energia em situações que você pode estar vivendo ou a forma como você lida com a sua mente. De acordo com as neurociências, o cérebro ele reage a pensamentos negativos como se fossem reais, ativando o estresse e drenando a energia. Pensamentos e emoções negativas criam campos de energia densos que interferem na nossa vitalidade. A mente, pessoal, ela mente e a consciência revela. Se você não percebe, se você não tem consciência dos seus hábitos, eles vão roubar a sua energia sem que você perceba. O hábito número 1, pessoal, o hábito que está drenando a sua energia vital é a ruminação. A ruminação, pessoal, é o ato de ficar revivendo e relembrando coisas vividas. Então é como se a pessoa ela fica revivendo situações passadas ou pensando demais em problemas. Isso cansa a mente, aumenta a ansiedade e o estresse. Então, pessoal, eu não sei se eu já disse isso daqui, mas o cérebro, ele consome muita energia. Então, por que eu estou falando de hábitos mentais que consomem energia? Porque o cérebro, ele consome cerca de 20 a 25% de energia diária. Então, você imagina o cérebro da proporção que é em relação ao restante do corpo e ele consome quase que 1/4 de energia diária que nós consumimos, ou seja, é muita energia. Então, se eu não sei lidar com a minha mente, se eu não sei lidar com os meus pensamentos, eu naturalmente posso perder e perdendo mesmo. Eu posso ir perdendo energia ao longo do meu dia sem estar focando necessariamente em atividades que são produtivas ou úteis para mim, mas ao contrário, eu estou perdendo energia porque a forma que eu estou lidando com a minha mente, com a minha consciência, é uma forma disfuncional. Então é por isso que é muito importante a gente entender, compreender como que está os nossos hábitos mentais, o que eu tenho focado a minha energia mental. E aqui nesse caso, desse hábito 1 aqui, é a ruminação. É aquela pessoa que está sempre na mente dela revivendo, ela está sempre relembrando. Eu estou relembrando a briga de ontem, fulano de tal falou isso, ai, se eu tivesse lembrado eu tinha falado aquilo outro, e não sei o que lá. Ou então eu estou pensando em boletos que eu tenho que pagar, ai, fulano de tal me cobrou, ai, eu tenho que fazer isso. Então aquela pessoa está ruminando, ela está trazendo novamente aqui para o pensamento dela aquelas mesmas situações. Isso gera o quê? Estresse, ansiedade. Então, estresse, ansiedade aí está consumindo toda a sua vitalidade. E uma técnica rápida aqui para você conseguir trabalhar, né, eliminar, modificar essa forma de você lidar com a sua mente, uma técnica rápida aqui para você, é quando você perceber que você está preso em um pensamento repetitivo, você escreve tudo em um papel e queime ou rasgue. Então, essa forma de você lidar, essa técnica, ela é muito importante porque ela mostra para o seu cérebro que isso não tem importância mais para você. Você está eliminando essa situação. Então, por exemplo, eu estou lembrando da discussão que eu tive ontem e eu estou ruminando essa situação. Isso está me consumindo energeticamente. Pega um bloquinho de papel, pega um bloquinho. Eu estou sempre com os bloquinhos aqui, ou pega um pedaço de papel e escreva. Ai, ontem eu discuti com fulano de tal disse isso, eu respondi isso, não me importo mais com isso. Pronto, rasguei. Isso é um ritual que mostra para o seu cérebro que isso não é mais importante para você. Então esse pensamento, essa lembrança não é mais importante para você. Então isso é um ritual muito poderoso. Então se tem algum pensamento te consumindo, escreva ele no papel, rasgue ou queime. Então é uma forma de você mostrar para o seu cérebro que isso não é mais importante para você. Você não tem mais que ficar relembrando esta memória.
Bom, e agora aqui, pessoal, que pode estar drenando a sua energia é uma comparação constante. E aí, claro, isso pode estar também sendo muito intensificado pelo uso constante das redes sociais. Por isso que é importante a gente limitar o uso das redes sociais, porque de certo modo, né, quando está em excesso ali o uso das redes sociais, isso não faz tão bem pra gente, porque nós estamos sempre nos comparando com os outros. Isso é uma coisa natural, tá? Então, quando eu abro o feed ali, eu estou comparando pessoas que trabalham no mesmo nicho que eu estou comparando a forma que ela se posiciona, a forma que ela fala, o produto que ela está vendendo, qual é o posicionamento dela, eu estou comparando ali a minha vida com outras pessoas. Nossa, que blusa bonita, nossa, eu queria essa blusa, olha, essa pessoa está viajando, eu não estou trabalhando. Então, eu estou sempre ali de alguma maneira, nem que seja ínfima, mas eu estou sempre fazendo algum tipo de comparação, mesmo que seja para mim imperceptível, inconsciente para mim até o momento. Mas isso é algo que drena a minha energia, porque me leva a experienciar emoções que são de baixa vibração, são emoções negativas, são emoções que me consomem. Então, quando eu fico constantemente me comparando aos outros, às pessoas do meu local de trabalho, isso pode me gerar insegurança. Nossa, a pessoa dá uma aula bem, eu não sei ainda falar assim. Aí você fica se remoendo. Nossa, a pessoa faz isso tão bem, eu não sei ainda. Então, você fica se remoendo. Então, você pode gerar insegurança, pode gerar medo, pode gerar baixa autoestima. Então, isso pode influenciar negativamente a sua autoestima, isso pode gerar inveja. Então, ficar se comparando constantemente com as outras pessoas pode nos levar a viver, a experienciar emoções que nos fazem mal, e essas emoções vão consumindo a minha energia. Então, uma prática aqui positiva para vocês fazerem, né, para você diminuir essa possibilidade de você perder energia com essa comparação constante, é você trabalhar o que? A gratidão. Então, todos os dias, trabalhar, claro, a gratidão e trabalhar essa percepção de você para com você mesmo. Então, comemore o seu progresso. A comparação saudável que você tem que fazer, claro, eu posso utilizar o outro como referência, não estou dizendo que não possa fazer isso. Eu posso utilizar uma pessoa que eu admiro como uma referência. Nossa, olha como é que essa pessoa faz isso, esse trabalho, bacana, como é que essa pessoa faz isso? Deixa eu aprender. Olha como é que essa pessoa conversa, fala, se posiciona, bacana, eu gostei. Vou pegar essa dica, vou pegar essa outra dica. Então, essas coisas são produtivas, são positivas. Mas quando eu fico demasiadamente me comparando e me achando inferior, isso vai me gerar insegurança. Então, isso vai me gerar experienciar aquelas emoções que são danosas para mim e vão consumir a minha energia, tá? Então, o que é importante eu fazer aqui? Eu trabalhar a técnica da gratidão. Então, todos os dias, agradeça 3 motivos pelos quais você é grata. Enfim, pode ser, eu sou grata pelo meu trabalho porque eu consegui resolver aquele problema. Eu sou grata pelo meu casamento, porque eu consegui fazer isso. Eu sou grata pela prova que eu fiz, eu consegui tirar X%. Enfim, sei lá, você vai ver 3 motivos para você agradecer todos os dias. Então, isso vai elevar a sua autoestima, isso vai elevar o seu nível de confiança, isso vai diminuir essa intensidade de emoção negativa quando você se compara inconscientemente com os outros. Então, é importante você se comparar com você mesmo. Então, hoje eu não consegui fazer algo, mas eu vou tentar isso amanhã, e amanhã eu vou conseguir. Então, eu me comparo hoje com amanhã, me comparo hoje com ontem. Ontem eu não sabia fazer, hoje eu sei. Olha que maravilha, progredi. Então, essa é uma comparação positiva, porque você está sempre competindo com você mesmo. Então, essa é uma comparação que vale a pena ser feita. Ontem eu não sabia tal conteúdo, estudei, hoje eu sei. Olha que maravilha, progredi. Então, essa é a comparação que te leva ao sucesso. Essa é a comparação que te leva a experienciar emoções positivas, que eleva a sua autoestima, que eleva o seu nível de confiança, que te dá mais coragem. Então, evite comparações com o externo, evite excesso de redes sociais, porque a rede social também, claro, ela intensifica esse nível de comparação, tá? Então, essa é o hábito 2 aí que pode estar consumindo a sua energia. Agora, o hábito 3, pessoal, ele está relacionado a uma preocupação excessiva com o futuro. E aí nós estamos falando da ansiedade, né? Os ansiosos aqui sofrem demais. Eu falo porque no passado eu já fui diagnosticado com TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Então, eu tendo, né? Nem sei se é essa palavra, mas eu
eu tenho a tendência de ser mais ansiosa com questões futuras. Então, eu estou sempre fazendo planejamentos. Eu vou fazer isso, fazer isso, fazer isso. Aí eu tenho um plano A. Aí se o plano A não der certo, eu tenho um plano B. Então, eu estou sempre fazendo esses planejamentos. Quando eu percebo, e aí isso fica um pouco automático. Quando eu percebo que eu estou muito automatizada, me preocupando demais, eu já utilizo essas técnicas de autocontrole, porque eu sei que se eu ficar muito tempo nesse ciclo de pensamentos excessivos, de planejamento de muita coisa, eu sei que isso vai consumir a minha energia ao longo do dia e eu vou finalizar o dia, não vou ter feito de nada de muito produtivo, tá? Então esse terceiro hábito aqui são aquelas pessoas que têm esses pensamentos excessivos em relação ao futuro, muita preocupação, tá sempre fazendo um planejamento, e se o plano A der errado, vou fazer o plano B. E aí você fica sempre se planejando, sempre se resguardando de um potencial perigo de alguma coisa dar errado. Então isso suga demais a nossa energia. Isso gera muita ansiedade e peso mental. Então uma técnica para você fazer agora, que eu faço também, quando eu percebo que eu estou nesse ciclo de ansiedade, é o mindfulness. Então você foca no aqui e no agora. Quando você faz essa técnica mindfulness, que é você focar, você trazer a sua consciência, trazer a sua presença para o momento de agora, sem julgamento, com atenção e intenção. Então quando eu percebo, como eu faço? Quando eu percebo que eu estou nesse ciclo de muitos pensamentos, muita preocupação com o futuro, o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer, se o plano A dá errado, eu vou fazer o plano B, e se eu fico muito nisso, eu procuro respirar fundo, faço 10 respirações diafragmáticas, são respirações profundas, e aí eu começo a beber água. Eu tenho sempre uma garrafinha aqui, olha, sempre uma garrafinha aqui. E aí eu começo a beber água com consciência, fazendo mindfulness. Então eu bebo água, eu sinto o gosto da água, eu sinto a água descendo, eu sinto o meu toque segurando aqui a garrafinha. Então eu trago a minha consciência. Então fico uns 5 minutinhos aqui, trazendo a consciência, bebendo água, sentindo o gosto da água, vendo a cor da garrafa. Então isso é uma forma de você trazer a sua atenção para agora, para que a sua mente saia do futuro, dessa preocupação, e traga a consciência para agora. E aí dentro daquilo que eu estava preocupada, eu me pergunto, o que dessa preocupação eu posso fazer agora? Então eu posso fazer, e agora com uma mente mais tranquila, dentro dessa situação que me preocupa lá na frente, o que disso eu posso fazer agora como ação prática? Tem alguma coisa que eu possa fazer? Bom, se tem alguma coisa que eu possa fazer, eu vou lá e faço, porque aí pronto, acabou minha preocupação. Fiz o que tinha que ser feito, fiz o que estava dependendo de mim. Agora, não tem nada que eu possa fazer em relação a essa minha preocupação que eu estava pensando. Bom, então eu solto e aí eu trabalho o estoicismo, né? Solto aquilo que não depende de mim, respirei, neste momento eu já me acalmei e aí eu passo para uma outra atividade, vou fazendo alguma outra coisa, tá? Então essa é uma técnica que eu utilizo, mindfulness, e eu sempre me faço essa pergunta. Quando eu estou relaxada, quando eu percebo que eu já estou calma, eu me pergunto, dentro desse meu problema que hoje eu estou preocupada, tem alguma coisa que eu possa fazer agora? Se tem, vou fazer. Não tem nada que eu possa fazer agora? Entreguei, não é problema meu mais. Tá? Então, é algo que eu faço, é um ritual que eu faço que me ajuda a tranquilizar e a desacelerar a minha mente. Porque, como eu disse, eu tenho esse diagnóstico, não tomo nenhum tipo de medicação, já tomei muito no passado, hoje eu não tomo nada, hoje eu consigo trabalhar a minha mente só com essas atividades, com essas práticas. Então, eu consigo hoje lidar de forma muito mais equilibrada e saudável com a minha mente, sem perder produtividade. Porque antes, por causa desses sintomas de ansiedade, eu era uma pessoa disfuncional. Eu não conseguia trabalhar, a minha mão não parava de tremer. Eu não conseguia assinar o meu nome, porque eu não conseguia pegar numa caneta, minha mão só tremia. Então, antes a minha vida era totalmente disfuncional por causa da ansiedade. Hoje não, eu consigo lidar com o meu dia a dia
sem perder produtividade com essas técnicas que eu estou passando para vocês, tá? Então, o terceiro hábito aqui, resumindo, o terceiro hábito que pode estar consumindo a sua energia é a ansiedade, é o pensamento excessivo, é a preocupação excessiva em relação ao futuro. E agora, pessoal, o nosso quarto hábito aqui é uma negatividade constante. Focar apenas no que está dando errado ou nos problemas. Isso atrai mais energia pesada. Troque esses pensamentos por afirmações positivas ou visualize cenários mais leves, mais positivos para você. Por exemplo, sempre que tem um pensamento negativo, você pode sugerir para sua mente: eu escolho pensar com leveza agora. Então, é muito comum pessoas que são muito negativas, pode perceber, pessoas que são muito negativas, parece que elas não têm vitalidade nenhuma, elas não conseguem fazer muita coisa durante o dia dela, porque elas são negativas, consomem muita energia. E aí, quando a gente está falando de energia, nós estamos falando de energia do ponto de vista fisiológico mesmo, consome muita energia do ponto de vista fisiológico, mas também drena a energia vital, né? Quando a gente está falando agora da questão metafísica, traz uma energia totalmente pesada. Essa pessoa está vibrando ali, pode estar vibrando ali no sentimento de negatividade, culpa, remorso, vergonha. Enfim, essa pessoa ela pode estar numa frequência energética que deixa essa pessoa muito improdutiva, muito desmotivada para fazer as coisas dela. Então, essa pessoa ela não consegue fazer muitas coisas ao longo do dia. Ela naturalmente ela é uma pessoa que ela tende a não conseguir ser muito produtiva ao longo do dia, parece que não tem vitalidade. Pode reparar, pessoas que são muito negativas, você olha para ela, nossa, parece que ela tá com preguiça até de falar, ela não tem muita vitalidade, porque ela tá muito desmotivada, ela só olha o lado negativo. Então, o que você pode fazer para resolver esse problema? Passe a trabalhar cenários mais positivos na sua vida, então, ou menos catastróficos, né, de início. Então, se antes você tem um jeito de olhar para a vida mais negativo, passe a criar cenários mentais um pouco mais leves, um pouco mais suaves, e assim aos poucos você vai conseguindo mostrar para sua mente que, olha, pode ser melhor do que eu estou imaginando, pode ser melhor esse resultado, não é tão ruim assim essa situação, eu posso fazer isso, fazer aquilo e eu consigo ter um resultado melhor. E também uma outra coisa aqui também, né, pessoal, a técnica da gratidão. Então, quando eu estou trabalhando a técnica da gratidão, e aí não é uma questão só espiritual, religiosa, metafísica, não. Agradecer, quando eu estou agradecendo, eu estou colocando um funil, não é que eu estou colocando um funil, mas eu estou colocando um ponto de referência para o meu cérebro. O nosso cérebro tem um circuito chamado SARA, Sistema Ativador Reticular Ascendente. Ele é o filtro do nosso cérebro. Ele que vai definir o que é importante que o seu cérebro, que a sua mente analise e tenha como foco neste momento. Quando você trabalha a gratidão, você está treinando esse filtro. É como se você estivesse mostrando para o seu cérebro: olhe somente para os aspectos positivos da minha vida, pare de olhar para o negativo, aprenda a olhar para o positivo. Então é como se você estivesse treinando, é uma habilidade, é um treino. E aí, com o tempo, você vai aprender, a sua mente vai aprender a analisar cenários mais positivos, a ser mais positiva, a cogitar melhores possibilidades. Então, ao invés de você passar a olhar para problemas, você vai aprender a olhar para soluções. Então, o seu cérebro ele vai aprender a driblar problemas, ele vai aprender a encontrar as soluções, e sendo que antes ele só olhava para o problema em si, tá? Então, isso é uma prática, isso é um treino. O hábito da gratidão também ajuda você a parar de focar somente no lado negativo e passar a focar em melhores situações aí, tá? Na sua vida, tá? Mas, enfim, resumindo aqui, esse quarto, acho que é quarto, né, gente? O quarto hábito aqui é pensar excessivamente de forma negativa. Isso está consumindo a sua energia. E agora, pessoal, o quinto hábito aqui é o julgamento de si e dos outros. Então, uma crítica interna e externa constante. Isso diminui a sua energia e cria uma certa frieza emocional. É importante exercer a compaixão e a autoaceitação também. Quando você perceber que você está se julgando ou julgando demais os outros, é importante você dizer: eu aceito o outro e a mim com leveza. Então, também esse
hábito, né? Tem pessoas que têm esse hábito, são muito críticos, então tem pessoas que são naturalmente críticas e críticas consigo mesmo. Então, quando você perceber que você está se julgando muito, tenha um mantra, traga um mantra para sua vida. Então, por exemplo, nossa, fiz tal trabalho, ai, ficou uma porcaria. Ao invés de você ficar falando isso sobre você, desmerecendo o que você mesmo está fazendo, isso te traz isso baixa a sua vibração, e isso consome a sua energia. Então, ao invés de você falar, nossa, ficou uma porcaria, você fala, não, talvez não ficou muito bom, mas eu estou aprendendo, então ficou melhor do que ontem, amanhã eu vou fazer melhor. Então, a cada dia eu vou progredindo neste hábito de fazer isso, a cada dia eu vou melhorando, eu vou me aperfeiçoando nesse método. Enfim, então traga um mantra, um pensamento que que tenha mais compaixão, tanto de você, também para com as outras pessoas também, porque o julgamento, pessoal, é algo que drena demais a nossa energia, tá? Julgar o outro ou julgar a nós mesmos, nos criticar constantemente, é algo que tanto consome a nossa energia, mas também nos tira a autoconfiança, porque se eu estou sempre julgando o que eu estou fazendo como algo ruim, feio, inútil, é uma porcaria isso, eu vou perdendo ao longo do tempo o que é autoconfiança. Eu vou acabando com a minha autoestima, né? Eu vou me enchendo, vou ficando imerso numa bolha de medo. Vai chegar um momento que eu não vou ter coragem de fazer mais nada. E aí eu vou me tornar uma pessoa o quê? Totalmente à margem, muito aquém do que eu poderia ser, ter ou fazer, tá? Então, é importante trazer o quê? Essa autocompaixão para si e para os outros. Bom, hoje eu não fiz tal coisa certa, hoje não foi um dia bom, mas eu me perdoo, amanhã eu vou fazer melhor, sabe? Então é trazer essa docilidade para os dias também, ajuda a gente conseguir lidar com essa armadilha aí da nossa mente, tá? O sexto hábito aqui, pessoal, que pode estar drenando a sua energia, é uma resistência à mudança. Isso é um apego a velhos padrões, velhos hábitos, representa um medo de evoluir, isso bloqueia a nossa energia, nos traz uma sensação de estagnação. Então, quando a gente tem aquela sensação, nossa, minha vida não está evoluindo, eu estou estagnada, isso por natureza já consome a sua energia, é como se você se sentisse frustrado, porque isso te traz uma emoção de frustração. Quando eu tenho a sensação de que a minha vida está travada, está estagnada, pelo medo de evoluir, pelo medo de fazer algo diferente, pelo medo da mudança, isso naturalmente me traz uma sensação, uma emoção de frustração, eu fico frustrada. E a frustração, naturalmente, é uma energia, é uma frequência de baixa vibração. Então, naturalmente, eu vou me sentir mais o quê? Cansado, desmotivado. Então você pode escolher, pessoal, uma mudança por semana, como acordar 10 minutos mais cedo, para você orar, meditar, praticar uma caminhada, um mindfulness, enfim, assim a energia ela flui com muito mais facilidade e assim você se permite evoluir. Então quando você mostra para o seu cérebro que é bom a mudança sim, ela pode ser agradável, porque tudo para o nosso cérebro que é novo, que é novidade, pode representar um perigo. O nosso cérebro, ele não se adapta muito a mudanças, ele gosta daquilo que é conhecido, estável, até por uma questão de sobrevivência. Então o nosso cérebro prefere aquela situação, prefere aquele hábito, mesmo que esse hábito seja nocivo, mesmo que esse estilo de vida seja ruim para nós, ele prefere aquilo que é conhecido, porque pelo menos garante a minha sobrevivência, ele sabe como lidar com aquilo, do que uma mudança. Então, tudo aquilo que representa um novo na nossa vida, para o cérebro, ou ele pode querer rejeitar isso no início, mas quando você começa aos poucos, modificando um hábito por semana que seja, você vai treinando o seu cérebro a entender que a mudança é necessária, que não é ruim essa mudança, ela pode sim ser benéfica, que não representa perigo nenhum fazer essa modificação desse hábito, desse comportamento. Então você vai treinando o seu cérebro a mudar, a desapegar de velhas coisas, velhas situações, velhos padrões, velhas crenças, velhos pensamentos. Então você consegue fluir melhor com a vida, porque a vida é o que? Movimento. Quando nós estamos estagnados na vida, em termos de situações, lugares, sonhos, nossos sonhos estão sempre tendo que passar por um crivo. Nós estamos sempre tendo que avaliar e reavaliar os nossos sonhos. Porque o sonho que eu tinha antigamente, quando eu tinha 20 anos, não é mais o sonho que eu tenho hoje eu tenho 42.
Os meus sonhos modificaram. Então, se eu não paro para analisar a minha vida e me desapegar daquelas coisas que não servem mais, eu vou vivendo a vida de uma maneira muito automática. Tá? Então é importante a gente trabalhar esse desapego a pessoas, crenças, lugares. É importante a gente estar aberto a essas mudanças aí, porque essa mudança vai permitir que a nossa vida evolua com mais leveza. E isso naturalmente vai nos deixar mais leves, vai nos deixar mais motivados pela vida, porque a vida é movimento. E agora, pessoal, o 7º hábito aqui que eu falei para vocês, que é o hábito que consome demais a nossa energia, é sobrecarregar-se de informação. Redes sociais, notícias negativas e excesso de estímulos. Isso traz, pessoal, uma fadiga mental absurda, traz uma dificuldade em concentração. Então, é importante fazer o quê? Um detox digital. Eu sei que muitas pessoas não conseguem, mas é importante, pessoal. Esse hábito que nós temos de ficar passando as redes sociais ali, o feed, uma que é péssimo para o nosso foco, é péssimo. Você não consegue, depois você tem muita dificuldade em ter foco na sua vida, foco no seu trabalho, foco... Principalmente se você é um estudante, se você está estudando para concurso. Nossa, isso é péssimo para a sua mente. Você depois vai ter muita dificuldade em conseguir ter foco nas suas atividades. Então, é importante a gente fazer um detox digital, porque excesso de informação é muita coisinha, muita informação. Você está passando um feed, tem um assunto. E aí depois você passa ali um vídeo, é uma outra coisa. E aí, de repente, uma notícia negativa. Aí você fica, ai meu Deus. Aí você fica com raiva da pessoa, com raiva da situação, com raiva de Deus, com raiva do governo, com raiva de não sei o que. E aí você vai ficando aquela coisa. É muita informação. E tudo isso está consumindo energia no cérebro. Tudo isso está consumindo, do ponto de vista fisiológico mesmo. O cérebro consome quase que 1/4 de energia que nós ao longo do dia. Então, toda a microinformação que chega está consumindo energia. Então, quanto mais informações eu tenho ali passando no feed, quanto mais negativo é a informação, então você vai me trazer um excesso de pensamento negativo e vai me trazer emoções talvez ali negativas, emoções ali de medo, de pânico, de raiva, um micelar ali de emoções. Então, pessoal, o detox digital, ele é imprescindível para você que quer ter saúde mental. Saúde mental, pessoal. Então, nós estamos falando aqui de 7 hábitos que estão consumindo a sua energia. Então, esses hábitos, quando a gente trabalha esses hábitos, a gente consegue ter o quê? Saúde mental. Porque eu consigo ter uma mente sadia para ter uma rotina sadia e mais produtiva e não perder energia com essas coisinhas que não são positivas e produtivas para mim. Então, eu consigo ter uma rotina muito mais eficiente, muito mais positiva dentro do que eu espero alcançar e fazer, tá? Então, fazer um detox digital. Então, sei lá, se você antes tem o hábito, o celular sempre ao seu alcance, tira ele um pouco do seu alcance, pega um horário do dia, deixa ele longe. Eu, por exemplo, quando eu vou estudar, ou vou fazer alguma coisa que eu preciso de muita atenção, fazer um e-book, eu vou preparar uma aula, vou gravar um curso, eu tiro o celular da minha frente. Às vezes eu desligo ele, põe na gaveta, ou então às vezes eu coloco lá na cozinha, porque aí eu vou ter que levantar, se eu quiser olhar o celular, eu vou ter que levantar, vou ter que ir lá na cozinha para pegar ele. Então só isso já me desmotiva. Então eu já vou fazendo o que eu tenho que fazer e deixo o celular longe. Porque se ele estiver ao nosso alcance, eu vou estar sempre ali passando o feed. Aí eu venho, pronto, tô fazendo uma coisa produtiva. Aí vi uma informação que me desagradou, pronto, acabou meu dia. Aí eu já começo a pensar, ai meu Deus, isso aqui. Entende? Então o detox digital, ele é muito importante. Então selecione alguns horários do seu dia para você mexer no celular. De repente um intervalo de manhã, talvez um intervalo à parte da tarde, sabe? À noite não é muito aconselhável, porque senão você vai dormir com aqueles estímulos ali, enfim. Então é importante você fazer uma seleção também de conteúdos, o que eu assisto, o que eu não vou assistir mais, quais são as páginas que eu vou continuar seguindo, quais são as páginas que só me trazem notícia ruim, negativa, pesada, eu fico com raiva daquelas notícias. Então é importante fazer até essa seleção de influencers, né? Quais são os influencers que de fato estão me influenciando positivamente, quais são os influencers
que não estão me agregando valor. Então é importante, o detox digital é isso. É tanto eu saber selecionar os horários que eu vou estar ali nas redes sociais, quanto também o que eu estou analisando, o que eu estou vendo, o que está fazendo parte do meu dia, que notícia está fazendo parte do meu dia. Porque tudo que nós estamos consumindo nas redes sociais faz parte, vai fazer parte, vai integrar a nossa energia de alguma maneira, tá? Então, ter essa consciência que é importante a gente saber selecionar muito do conteúdo que nós estamos assistindo aí, do conteúdo e do tempo que nós estamos aí conectados aí, tá bem? Bom, então é isso, pessoal. Se esse vídeo foi útil para você de alguma forma, comenta aqui abaixo. Inclusive, eu quero saber qual hábito que você sente que na sua vida mais consome a sua energia. Coloca aqui para mim, seja sincero, hein, pessoal? Coloca aqui para mim, para minha vida, particularmente falando, o hábito que mais me consome energia é a ansiedade, porque como eu disse, eu já tenho essa tendência de ansiedade, então já percebi, consigo trabalhar isso. Eu quero sinceridade da sua parte, hein, pessoal? Coloca aqui nos comentários para mim qual hábito que você sente que mais consome a sua energia. Bom, então um beijo, pessoal. Também se inscreva no canal se você não é inscrito, deixa o seu like aí, compartilha essa mensagem com aquelas pessoas que você entende que pode estar precisando desse conteúdo, combinado? Bom, pessoal, um beijo então, e eu vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau!